Você sabia que existe uma lista de personagens em The Walking Dead que Rick Grimes não sabe que morreram porque ele sumiu tem muito tempo? Personagens que ele conhecia muito bem, mas até o momento da história ele não sabe que eles partiram. Pois é, eu elaborei uma lista aqui desses, alguns mais distantes, outros mais próximos. Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, mais um vídeo de curiosidades que pouca gente nota, né? Pouca gente para pra pensar em alguns pontos assim, principalmente no que se refere ao protagonista aí, né, que é o Rick Grimes, coisas que ele não sabe, não tem conhecimento, depois que ele deixou o grupo ali principal dele. Vamos lá, vamos explicar tudo, deixa esse like, ajuda demais na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né, Rick Grimes, o nosso protagonista de The Walking Dead, deixou a série ali na metade da 9ª temporada, né, e de lá pra cá aconteceram muitas coisas, muitas despedidas, né, mortes de personagens, alguns que foi ok, né, precisava mesmo, e outros que não precisavam ter morrido naquele momento, alguns foram desperdício. Pois é, e justamente com isso eu quero começar com a primeira morte bem importante que aconteceu após a despedida do Rick, e que o Rick não ficou sabendo e não sabe até hoje. Eu tô falando do Jesus, ou Paul Rovia, né, que é o nome original dele, era conhecido como Jesus, pois é, o personagem lá de Hilltop, lutador profissional ali nas artes marciais, sim, um personagem que de cara já é um grande desperdício, né, ter morrido no momento que ele morreu, mas sim, Rick Grimes não sabe da despedida dele. No caso, pra quem não sabe, ele foi a morte que colocaram no meio da 9ª temporada, né, o episódio de final de meio de temporada, pra introduzir os sussurradores, com eles chegando já matando alguém, né, se o Negan chegou pra introduzir já matando Glenn e Weber na 7ª temporada, nessa nova fase de vilões eles precisavam de um personagem importante que morresse pra mostrar o nível desses vilões. Assim, eu não consigo pensar qual outro que eles poderiam ter escolhido pra matar no lugar do Jesus, que seria o mesmo impacto ou maior, mas o principal ponto é que o Rick Grimes não sabe disso. O Rick Grimes gostava muito dele, é uma pessoa que era pacificadora ali, teve uma participação importante na guerra contra o Negan. Quando o Rick e o Daryl conheceram ele, não foi nada muito amigável, mas eu creio que quando o Rick descobrir da morte do Jesus, ele vai ficar bem triste. E vamos seguir pro próximo nome, que o Rick Grimes não sabe que morreu na sequência, que aí a gente começa um grande desastre da 9ª temporada, não um desastre de roteiro e tudo mais, é algo correto pra história, baseado nos quadrinhos, é um dos ápices aí da 9ª temporada, que foi uma das melhores da série. Eu quero começar com esse grande acontecimento falando da morte da Enid. Sim, a menina de Alexandria, que passou a ser depois a menina de Hilltop, né? Mas que um dia foi a namoradinha do Carl. É, sofreu com a morte do Carl em si. Rick não era tão próximo diretamente dela, era mais indiretamente, mas de qualquer forma, ele não sabe que ela morreu, e ainda mais da forma tão trágica como ela morreu. Ela foi uma das pessoas que a Alpha, né, a líder dos sussurradores, cortou a cabeça e colocou nas estacas ali, né, no episódio 15 da 9ª temporada. Uma das cenas mais impactantes de The Walking Dead, que mesmo sendo personagens que não eram os principais protagonistas da série, eles conseguiram criar uma vibe extremamente sinistra. Eu não acho que foi um desperdício de personagem e tudo mais, até porque a missão da Enid em si na série, que era ser um relacionamentozinho pro Carl, ela foi cumprida. Poderia ter mais coisas, claro, mas não foi um desperdício igual Jesus, por exemplo. Mas de qualquer forma, quando o Rick descobrir, deve bater uma bad em relação ao Carl, o filho dele também, porque ele vai ouvir dela e vai relembrar do Carl, que foi o relacionamento. Mais um ponto interessante aí da história, mas claro, vamos seguir pra outro nome, que também tá relacionado aí às estacas, né, na sequência, mesmo episódio. Eu quero falar da morte da Tara. Sim, a personagem que a gente conheceu, né, na época do Governador. Era uma personagem até antiga em The Walking Dead, que sim, fazia parte do grupo há muito tempo, às vezes aparecendo muito, às vezes aparecendo muito pouco, mas que sim, Rick Grimes também não sabe da morte dela, e foi mais uma pessoa que morreu tragicamente nas estacas dos sussurradores. É, no caso, a relação dela com o Rick era de amizade, não era aquela proximidade extremamente gigantesca, mas ela foi útil na história como o ponto de conexão com Oceanside, né? Ela foi a primeira pessoa em The Walking Dead que descobriu a comunidade lá das mulheres, né, que depois serviu de utilidade pra lutar junto com o Rick na guerra. Fora que no período de salto temporal, depois do desaparecimento do Rick, ela também serviu de liderança pra Hilltop, né? Ela dividiu meio que a liderança com Jesus nesse período de salto temporal. Depois da morte do Jesus, com o sumiço da Meg, com certeza ela ia ser a principal líder, mas morreu nas estacas. Creio que o Rick em si, descobrindo sobre essas estacas, vai sentir demais ao saber a forma como aconteceu. Essa aqui e a do Glenn são as mortes que foram feitas da forma mais cruel
morreu em The Walking Dead. Mas aí a gente segue com mais, pra fechar essas mortes importantes das estacas, uma também que o Rick não sabe, a despedida do Henry. Sim, o personagem, o jovem aí, que a gente conheceu ele bem como criancinha, mas depois do salto temporal, ele meio que teve um espaçozinho de protagonismo em The Walking Dead, com a principal conexão com a história dos sussurradores, os vilões que viriam ali, e justamente por isso, né, que ele acabou sofrendo esta morte, né, ele era o namoradinho da Lydia, a filha da Alpha. Um ponto é que o Rick não conheceu o Henry mais velho, essa versão filho da Carol e do Ezequiel, né, quando eles estavam juntos, só conheceu ele pequeno antes do salto temporal e ainda assim não era tão próximo, mas eu creio que o Rick ficaria extremamente triste em saber que essa criança, né, que um dia ele conheceu, também foi morto daquela forma tão cruel pelos sussurradores nas estacas. Mas a gente segue, vamos lá, vamos avançar, porque tem outros nomes saindo desses pontos das estacas que o Rick também não sabia e eu creio que geraria um impacto pra ele ao descobrir. Eu quero falar do Siddiq, o personagem mais uma vítima dos sussurradores, que também foi vítima das estacas e vítima de outra forma ao mesmo tempo, né? Ele não morreu nas estacas, ele foi a pessoa que eles deixaram vivo como recado, né? E o cara, coitado, foi um dos que mais sofreram em The Walking Dead, passando estresse pós-traumático na 10ª temporada, porque ele viu aquilo lá tudo, e depois acaba morrendo de uma forma bem sinistra pra um sussurrador infiltrado em Alexandria, que é o Dante, né? Ali na primeira parte da 10ª temporada. Sim, Rick não sabe da morte dele e eu creio que seria outro que geraria uns gatilhos nele, né, ao ele descobrir, ficaria bem triste e impactado, porque foi justamente o aparecimento do Siddiq que acarretou a morte do Carl, o filho do Rick, né? O Carl foi mordido por conta do momento que ele salvou o Siddiq na floresta. Momento lá da 8ª temporada, né? Então quando o Rick descobrir sobre o Siddiq, ele vai lembrar do Carl, provavelmente vai ficar bem triste. Inclusive a morte do Siddiq foi o motivo de críticas de alguns na época, né? Falou, o Carl morreu pra ele ficar vivo, e agora o cara morre, isso não faz sentido. E foi o que eu já expliquei um monte de vezes, não é porque o Carl morreu pra salvar o cara que agora ele é blindado, ele tem que ser eterno, nunca mais pode morrer. Não, o cara teve a função dele na história no ponto dos sussurradores ali e morreu como poderia acontecer na vida real, né? Uma pessoa dá a sua vida pra salvar a outra pode morrer também depois, normal. Enfim, mais um ponto aí que o Rick não sabe, mas agora a gente vai chegando nos dois últimos, avançando, né? Mais impactantes aí, chegando na última temporada. Eu quero falar agora da despedida do Alden, um personagem que era ex-Salvador, que recebeu uma segunda chance, né? Tanto do Rick quanto da Meg, se converteu ao grupo, ficou mais do bem, inclusive virou namoradinho da Enid, sofreu a perda da Enid nas estacas. E sim, os dois não tinham tanta proximidade, mas tiveram algumas conversas. Uma delas, inclusive, é uma cena deletada do episódio 3 da 9ª temporada, que tem uma conversa entre os dois. Simplesmente cortaram isso do episódio, depois foi revelado. Desses outros que eu falei que morreram, eu creio que esse seria o que geraria menos impacto pro Rick, tá? Mas a próxima despedida aí, eu creio que geraria grande impacto. Uma pessoa muito importante do grupo. Tô falando da Rosita, da despedida da personagem, que sim, foi a maior perda aí da última temporada de The Walking Dead, lá no último episódio. Uma vibe bem triste, criada de despedida e tudo mais, totalmente partiu o coração assistir aquilo lá, ver de novo pra você ver. E que o Rick não sabe, né? Apesar de que ela viveu muito tempo depois da despedida do Rick, né? Quando ela morre aqui, já tinha ali uns 8 anos que o Rick tinha sumido. Um ponto, inclusive, de referência ao próprio Rick, só que dos quadrinhos, é a despedida dela em si, né, que foi feita de uma adaptação muito igual à morte da Andrea lá nos quadrinhos, que era a companheira do Rick, que a cena de despedida dela é assim, ela depois de mordida, tá lá na cama, o Rick na beirada da cama, assim como o Eugene aqui, despedindo dela, sofrendo muito. Então tem uma referência. Quando o Rick acabar descobrindo, eu acho que ele vai ficar bem triste, né, eles tiveram poucos momentos de muito diálogo e tudo mais, mas ela era uma personagem importante pra ele, né, pelo grupo e tudo mais. E um ponto em anexo interessante é que o Rick só vai acabar descobrindo sobre isso se ele voltar pra casa, tá? Porque nem Michonne sabe da morte da Rosita. Pois é, meu querido, e pra fechar isso aqui, eu quis trazer um bônus extra, que o Rick não sabe, e assim, quando ele ficar sabendo, ele vai ficar meio horrorizado, né? Sobre vilões. Eu tô falando de Alpha e Beta. Os grandes líderes dos sussurradores e os grandes vilões da 9ª e 10ª temporada. O Rick não sabe nem da existência deles, né? Apesar de que, quando a Michonne chegar até ele, ela vai poder contar, porque, diferentemente do Rick, ela viveu essa treta contra os sussurradores. Ela só não viu o desfecho do Beta, né? Mas ela ficou sabendo que tava tudo controlado, ou seja, na cabeça dela, pelo menos a Alpha tinha morrido ali. Só que também a Michonne não sabe que foi o Negan que matou a Alpha. Mas assim, eles são dois grandes vilões que o Rick não teve conhecimento sobre o desastre que eles fizeram com o grupo, tanto de pessoas que eles mataram, o que eles fizeram com Hilltop, por exemplo, e Alexandria também. Creio que ele vai ficar bem impactado quando descobrir. São alguns pontos, inclusive, valendo destacar que tem vários outros acontecimentos que o Rick não sabe. Se vocês quiserem, eu trago mais um outro vídeo desse, coloca nos comentários, né? Escreva aí o que você achou sobre tudo isso, qual que você acha que ele vai ficar mais impactado. Deixa esse like, ajuda demais na divulgação e se inscreva no canal aí pra você não perder nada. Vamos trazer muito conteúdo diferente. No mais é isso aí, um abraço. Fui!